A primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Gildete. Ela diz aqui que outro dia um pastor na sua igreja pregou sobre os pastores que cobram dinheiro para pregar. Mas esse pastor acabou citando Chico Xavier como exemplo, dizendo que ele não cobrava nada, que ele acordava às 4 horas da manhã para ajudar a curar pessoas. Então, a ouvinte Gildete pede para o pastor falar a respeito disto e falar também sobre essa pessoa, o Chico Xavier. Quero dizer ao nosso consulente que essa comparação, esse paralelo entre pastores e Chico Xavier não cabe na oportunidade que está sendo feita. Como bem diz aqui a consulente, na informação do pastor, que o Chico Xavier acordava às 4 horas da madrugada para ajudar a curar pessoas e falar um pouco sobre curar pessoas. Isso indica que Chico Xavier, para agir dentro do seu ministério, vamos assim mencionar, ele não saía de casa. Já não é paralelo com um pastor. O pastor, para pregar numa igreja, que não é a dele, ele tem que viajar. Pode ser de carro, pode ser de ônibus, pode ser de avião. E tudo isto, além do tempo, gasta-se dinheiro. Então, não é o caso de uma pessoa que age do tipo de Chico Xavier. Agora, é preciso ainda pensar que Chico Xavier, sempre que era visitado, ele era recompensado pelas pessoas que o procuravam. Automaticamente, essas pessoas já vinham prevenidas para fazer a sua doação, porque ele atendia também pessoas pobres. E no caso de um pastor, ele é uma pessoa que tem família. Ele vive da mensagem que prega, do evangelho que ele anuncia, porque ele não tem outro emprego senão esse que está vivendo, trabalhando na obra de Deus. E a Bíblia declara: digno é o obreiro do seu salário. Então, de alguma parte ele tem que tirar a sua manutenção. Se ele visita uma igreja e nesse culto o pastor também levanta uma oferta, como faz costumeiramente, é digno que esse pastor participe de algum valor que ele seja oferecido pelo pastor. E quero dizer que a forma de generalizar que pastor impõe condições para poder visitar uma igreja cobrando valor X, isso não é corrente, não se pode generalizar. Então, não concordamos com essa posição do pastor, de assim se pronunciar, e além disso, nós temos que ir à Bíblia Sagrada para ver o que os obreiros que estão na Bíblia faziam. Por exemplo, um exemplo de alguém que se deu mais do que todos os demais obreiros. Pelo menos escreveu 13 cartas, e nessas cartas, como também no livro de Atos, ele relata o seu ministério. É o apóstolo Paulo. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 1 a 9, esse pastor dá um testemunho pessoal. Ele faz uma pergunta para a igreja onde ele pregava, Coríntios: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.
Esta é a minha defesa com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, irmãos carnais de Jesus, como também Pedro, que é chamado aqui Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do galo, do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Pergunta: porventura tem Deus cuidado dos bois? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as carnais, as materiais. Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho, isto é, que tirem do seu meio de pregar o necessário para a manutenção da sua família. Agora, este pastor que de público criticou os pastores itinerantes, poderia apontar o exemplo do apóstolo Paulo e não ir buscar um exemplo de pessoa ligada ao espiritismo, como Chico Xavier, que não tem essa incumbência de fazer visitas, porque ele era visitado. E esclarecer à luz da Bíblia que ninguém recebe mensagem de mortos, recebem bem sim mensagem de espíritos duvidosos, como o próprio Kardec admite, que não se pode identificar a pessoa que fala pelo médium. E a pessoa que às vezes vai em busca de uma notícia, de uma informação, de pessoa que já faleceu, parente seu, ela está sendo enganada. Ela está sendo ludibriada, porque nenhum espírita pode provar a identidade da pessoa que já faleceu. É o que também nos diz a Bíblia. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, eu não aceito a crítica desse pastor generalizada. Se houver algum que faz isso, são em quantidade pequenas, mas o pastor tem o dever de receber, porque ele vive da sua função de pastor, de viajar, de visitar, toda a sua atividade redundada para dentro do cargo que ele exerce de pastor de igreja. E pastor de igreja tem que visitar os crentes, dedicar a sua vida para esse ministério. A próxima pergunta é da ouvinte Eleni. Ela diz aqui que a sua irmã faleceu e o viúvo casou-se com a sua outra irmã. Aí ela diz: como é que fica lá no céu, pastor, se vamos lembrar das pessoas? Quero dizer para a nossa consulente que não precisa ficar preocupada. Não existe o problema lá no céu quanto a um homem que casa com duas irmãs, morrendo a primeira e casando com a segunda, como exposto. Nós vemos na Bíblia, em Lucas capítulo 20, versículo 27 em diante, que os saduceus era uma seita que existia nos dias de Jesus, que não cria na sobrevivência da alma. Para eles, morreu, acabou-se. Então, não criam na ressurreição. E fizeram uma pergunta a Jesus, expondo-lhe que houve um casal em que o marido veio a falecer, e de acordo com a lei de Moisés, a viúva, ela tinha o direito de se casar com o irmão do falecido. Só que existia uma família que tinham 7 irmãos. Ela casou-se com
então com o irmão do falecido. Este veio a morrer, casou-se com o segundo, também morreu, casou-se com o terceiro, também morreu, casou-se com o quarto, com o quinto, o sexto, o sétimo, e por fim morreu a mulher. E a pergunta dos saduceus, que queria ridicularizar Jesus publicamente, porque não cria na sobrevivência da alma, não cria na ressurreição dos corpos, então quem será a mulher, quem será o marido dessa mulher, visto que ela teve 7 maridos? Jesus não se perturbou com a pergunta que era uma tentativa para ridicularizá-lo. Na ressurreição, perguntaram eles, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo, Jesus disse, os filhos deste mundo casam-se, dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, nem se casam, nem são dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, se tiverem aventura, agora me dirigindo a consulente, a respeito de sua irmã, que se casou com o mesmo marido de outra irmã, e agora, se tiverem de aventura de ir para o céu, poderão conhecer, mas não tem o problema de terem sido casados na terra. Isso não perdura lá no céu. Pastora Eleni, ela está fazendo aqui hoje uma pergunta com relação às pessoas quando morrem em Cristo. Ela quer saber se elas ficam dormindo, pastor, até o dia do julgamento. Essas pessoas, quando morrem, já vão ao encontro do Senhor Jesus ou elas ficam dormindo, aguardando o dia do julgamento? Essa consulente está se equivocando. O que dorme é o corpo na sepultura. Mateus 27, 52. Corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O apóstolo Paulo faz uma declaração na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 23. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que Paulo considerava que a morte para ele seria ganho? Porque ele ia manter um contato, uma comunhão com o próprio Jesus lá no céu, onde existem atividades atinentes à própria condição da pessoa que partiu e de viver lá glorificando a Deus e outras atividades, porque alguém pensa que no céu é lugar de viver dormindo. Lá no céu tem atividades, diz o texto de Apocalipse 22, versículos 1 a 2, e seus servos o servirão. Temos trabalho a fazer no céu, mas um trabalho que não vai causar problemas para nós de cansaço. É uma felicidade eterna. Então, não há esse problema de dormir, mas vamos ficar ativos lá no céu. Da mesma maneira, a pessoa que não tiver a felicidade de ir para o céu e ir para o Hades, Seol, onde existe a parte correspondente da pessoa que não quis viver para Deus, está simbolizada naquele rico que morreu e foi sepultado e no inferno estava em tormentos. E ele pedia misericórdia, Pai Abraão, manda aqui Lázaro, aquele que na terra não quis servir nem dar alimento, ele molhe a ponta do dedo na água e me refresca a língua porque eu estou em tormentos. Então são situações diferentes. Ninguém dorme depois da morte. E essa atividade será contínua até que haja ressurreição. E aí, com a ressurreição, o caso se torna pior para quem vai para o inferno e se torna melhor para quem vai para o céu. Um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, que depois de ressuscitado,
comeu na frente dos seus discípulos, mandou que eles o apalpassem e disse: vede minhas mãos, meus pés, os sinais característicos dos ferimentos que recebi na cruz. Apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. Então a felicidade no céu é completa. E Paulo, que vivia num perigo iminente de ser morto a qualquer momento, ele chegou a escrever: para mim o viver é Cristo e o morrer para mim é ganho. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Não somos aniquilacionistas. Cremos na sobrevivência da alma, do espírito, que estarão plenamente conscientes lá no céu, vivendo em felicidade plena. Agora, quem for por outro lado, tem muito a lamentar. Pastor, a próxima pergunta é do ouvinte Antônio. Ele pede aqui um esclarecimento da parte do Senhor. Ele quer saber se está agindo correto. Olha que situação, pastor. Tem uma irmã em sua igreja que não frequenta os cultos. Não frequenta nenhum culto da igreja. Mas pede para que o irmão Antônio a avise quando vai ter o culto de ceia, para que ela venha à igreja e participe da ceia, pastor. O Antônio está preocupado se ele está correto de ficar avisando a irmã, porque afinal nos cultos normais da igreja ela não comparece, mas no culto de ceia ela deseja comparecer, pastor. É caso triste, viu? Um membro da igreja que não tem aquela conotação do salmista no Salmo 84, que podia dizer que invejava os pássaros que faziam ninho no templo de Jerusalém. E ele dizia: vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Pessoa anelante pela casa de Deus. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E uma pessoa indaga quando é a ceia, porque se ausenta da igreja durante o mês inteiro, ela não deveria ser participante da ceia. E eu aconselho não mais dar a data. Ela vai à igreja descobrir a data, porque ela está fora do princípio bíblico. A próxima pergunta, pastor, é da Raimunda. Ela diz aqui que já é evangélica há 17 anos, sempre procurou dar o seu dízimo corretamente quando trabalhava, mas agora ela não trabalha mais, pastor. E a casa está aqui vivendo da renda do seu esposo, do seu marido. Aquela pergunta muito comum, pastor. O valor que o marido separa e entrega em suas mãos, a mão aqui da Raimunda, ela deve desse valor separar o dízimo, pastor? Se o esposo dela paga o dízimo, ela não precisa separar, porque no caso estaria pagando duas vezes. É o mesmo salário. Então, o marido fazendo essa colocação, dando o dízimo, conforme diz a Bíblia, o que ela recebe é do salário que o esposo recebeu. Então, ela não precisa dar. Faça a sua comprinha mais abundante. Agora, quanto ao marido não sendo crente, ela não especificou aqui, pastor, e ele dando para ela uma ajuda por mês, ali separando para a esposa um valor, aí sobre esse valor ela deveria dizimar, né, pastor? Considerando que Efésios capítulo 5, versículo 22, declara que a mulher está sujeita ao marido, ela não deve pagar o dízimo sem primeiro consultar o seu marido. Ela deve ser coerente com a Bíblia Sagrada. Se ele fosse o cristão e pagasse o dízimo, está certo que ela nem precisava tomar conhecimento, porque ele faria isso. Agora, se não for cristão, ela deve conversar com ele.
Muito bem. Então vamos para a última pergunta de hoje. O Carlos ligou, ele disse aqui, pastor, que foi visitar uma igreja, mas ele notou, pastor, que em todo o tempo só falam em Deus, 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 mas não falam do Senhor Jesus Cristo. Ele quer saber se é correto, se tem algum problema isso. Ele não quis citar o nome da igreja em que ele foi visitar, mas ele notou essa particularidade, sempre Deus, mas em nenhum momento foi citada a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É algo preocupante, pastor? Sem dúvida, porque em Mateus 18:20, nós conhecemos de cor Jesus dizendo: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. O quórum para Jesus estar presente numa igreja que observe realmente é 2 ou 3. E então, se começa-se um culto, fala-se no Pai, não fala-se no Filho, se o Filho é o que veio a este mundo buscar e salvar os pecadores, derramou seu sangue para nossa redenção, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 3, é o evangelho que vos notifico, pelo qual sois salvos. E ele diz então, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e aí começa a enumerar o número de pessoas testemunhas da ressurreição de Cristo. Pelo menos os evangelhos nos falam assim. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E João termina no capítulo 20 do seu evangelho, muitos outros sinais fez Jesus que não estão escritos neste livro. E se fossem todos os escritos, não haveria livros que comportassem. Naturalmente ele usou de uma hipérbole, mas o fato é que Cristo realizou muito mais do que estão nos evangelhos. E eu acho que todo pastor deve ter aquela prioridade, porque estamos agora na nova aliança e estamos falando da pessoa de Cristo como a Bíblia recomenda.